Açaí inaugura farmácia com 10 mil SKUs e o atacarejo invade o Canal Farma. A rede de atacarejo tá com Açaí problema hoje, promoveu nessa quarta-feira, no dia 15, estamos aqui hoje no dia 23, então, ou seja, foi bem recente, a apresentação oficial de sua primeira farmácia, integrada à unidade da varejista na rua Samuel Klabin, né, 193, na Vila Leopoldina. A novidade reforça o compromisso da companhia de ir além do alimentar tradicional e inicia suas operações no dia 16. O evento contou com a presença de convidados, jornalistas, acompanhados por executivos e porta-vozes da empresa, que puderam conhecer a estrutura dessa nova operação, para agregar, obviamente, nessa movimentação que o próprio Açaí tem. Já é uma marca muito bem consolidada, muito conhecida pelo público. A celebração marca o início de uma temporada de inaugurações em 2026. De acordo com a projeção divulgada pela varejista no início de junho e confirmada por Wagner Moraes, diretor de farmácias do Açaí, em entrevista exclusiva ao Panorama Farmacêutico, a companhia abrirá 25 farmácias no segundo semestre deste ano, 2026. A iniciativa integra o Plano Mundo Saúde voltado à diversificação de receitas da companhia, embora não revele valores específicos por se tratar de uma empresa de capital aberto. Moraes garante que a aposta no setor representa uma das principais frentes estratégicas de crescimento da companhia, com investimentos em infraestrutura, tecnologia, processos e desenvolvimentos de equipes. As lojas iniciarão suas atividades com caráter de projeto piloto e seus resultados serão determinantes para uma possível expansão em 2027, ou seja, estamos num ano de testes. Citado por ele, o projeto foi concebido com potencial de escalabilidade e, considerando a presença nacional do açaí, enxergamos uma oportunidade relevante de expansão para mais de 250 lojas no longo prazo. Sempre de uma forma responsável e alinhada com a estratégia da companhia, afirma o próprio executivo. Em um primeiro momento, todas as unidades serão concentradas no estado de São Paulo. As localizações serão definidas a partir de uma análise criteriosa de fatores operacionais, comerciais e de mercado propriamente dito, que considera potencial de demanda, perfil dos clientes, características da região, sinergia com o fluxo das lojas e condições para uma implantação eficiente, além do acompanhamento próximo da operação. Muito relevante isso aqui, muito interessante. Não. Desce um pouquinho. Um pouquinho mais. Aí. Buscando ampliar o relacionamento com cerca de 40 milhões de clientes que passam por seus pontos de venda ou PDVs todos os meses, o Açaí trabalhará com uma proposta de reunir em um único destino soluções para alimentação, saúde, cuidado e bem-estar. As lojas trabalharão com um portfólio de, em média, 10 mil SKUs, composto quase que inteiramente, em torno de 95%, por produtos que ainda não estavam disponíveis nas gôndolas da varejista. Olha que interessante, a gente começa a perceber que não terá conflito entre os dois negócios, né? O grupo enxerga na operação própria, que permite o acompanhamento de toda a experiência do cliente, o principal trunfo na competição com o varejo farmacêutico nacional. Citado também por eles, essa combinação amplia o acesso de medicamentos, produtos de saúde, cuidado e bem-estar, fortalecendo uma experiência de compra mais completa e reforçando o compromisso do Açaí com a democratização do acesso à saúde e ao consumo consciente, explica Moraes. Além disso, os executivos destacaram também o tempo médio inferior de atendimento em comparação aos pontos de venda tradicionais e a presença de dermoconsultores em todas as unidades, como outros atrativos para o consumidor. Eu não sei você, eu faço meu mercado do mês no Açaí, então eu sei como é um lugar muito conhecido e muito bom. Faça sua pergunta, seu Enio. Nessa unidade? Açaí ou açaí? Açaí. Eu não sei. Açaí, porque tem um acento no final da palavra. Então É. é açaí. Segundo a literatura que eu possuo dos estudos que eu tive, é açaí. Eu acho que você derrapou nessa. É isso aí, vamos nessa. Em relação à concorrência com outros players do Canal Farma, Belmiro Gomes, CEO do Açaí, afirmou que custos de operação até 40% menores, considerando gastos como locação, IPTU, energia e refrigeração, beneficiam o posicionamento da companhia. Acho que tá legal pra gente comentar aqui, hein, Paulo? Acho que sim.
Eu acho que é uma matéria bastante relevante essa questão de farmácia em supermercado movimentou o ânimo do varejo. Não é um assunto novo, né? Na verdade, essa discussão acontece há muito tempo. Recentemente, obviamente, foi aprovado que supermercado tivesse farmácias e desde essa aprovação houve um grande alvoroço. Então, por isso todo mundo vê com muita expectativa esse movimento do açaí, porque, de fato, a primeira iniciativa depois realmente sólida, a primeira iniciativa sólida depois desse processo de aprovação. E eu acho que algumas coisas assim me chamam a atenção. A primeira, 10 mil SKUs não são poucos, ainda mais se você levar em consideração que são produtos complementares aos 95 mil SKUs. Então, 95% dos SKUs que ele já tem dentro do supermercado. O que acontece? Provavelmente produtos de higiene, beleza, que são produtos colidentes que também vendem em farmácia e talvez vendem em supermercado, todo esse restante de produtos são produtos realmente, provavelmente de bem-estar, medicamentos, obviamente, que é natural, mas produto de bem-estar. E aí ele realmente, 10 mil SKUs para fazer isso, é uma quantidade razoável. O que isso mostra para mim? Né? Que quando eles entram assim, eles estão levando o piloto a sério. Porque quando a gente vai em supermercado, e geralmente tem aquelas farmácias na entrada do supermercado, geralmente são farmácias pequenininhas, que geralmente eles terceirizam, alugam aquelas salas para a galera, mas eles realmente fizeram um espaço relevante, não fui lá ver, queria ter ido, mas não tive tempo ainda de ir lá, mas é uma quantidade realmente razoável e eles certamente estão levando a sério. Esse dado do custo estrutural é um dado bastante interessante da gente entender, porque o que acontece? Quando ele monta a farmácia dentro da estrutura do supermercado, a estrutura da farmácia está compartilhando um custo que já existe do supermercado. O custo de aluguel de todo o galpão do supermercado já existe. Né? O custo de PTU já existe. O custo de refrigeração já existe. Quando você vai montar uma loja de rua do zero, esse custo ele sai do bolso mesmo. Então, é como se a gente fosse pegar a farmácia como uma unidade de negócios ali dentro do açaí, ela é uma unidade de negócios que compartilha o custo já existente, então ele tem ali um espaço, ele está aproveitando esse espaço com o novo negócio e por isso que tem a diluição desse custo operacional. O que nos leva a entender, pelo menos se assim for, né, que a performance dela tende a ser alcançada mais rápida já que dentro, obviamente, do P&L do negócio da farmácia, o custo operacional é muito menor se comparado a uma farmácia tradicional. E outra questão que eu acho que é interessante a gente considerar é que, no caso desse supermercado especificamente, o tráfego já existe. Exato. Então, ela não tem que criar um tráfego novo. Então, essa que é a comparação. Se fosse montar uma loja nova, né, entre montar uma loja nova e colocar a farmácia ali dentro do açaí, parece um negócio muito mais atraente, né, porque o custo operacional de montagem é menor, né, e já existe um fluxo lá dentro criado pelo próprio supermercado, então não precisa criar o fluxo dela, que aí teria que ter gasto com investimento, talvez nem precisa. Esperar o fluxo ser formado, ou investimento de marketing para atrair cliente. Não tem, isso faz com que o custo de abertura, o custo de oportunidade do negócio farmácia dentro dessa estrutura seja, obviamente, atrativo sem falar para o açaí nesse caso. Interessante também porque esses dois negócios acabam dando suporte para o outro em nível de conveniência. Porque você vai na farmácia, poxa... Você tem um ganho indireto, né? Lembrei que eu tenho que pegar um negócio no mercado. Então, poxa, já tô ali. Poxa, tô saindo do mercado. Nossa, uma farmácia. Lembrei que tá faltando dipirona em casa, na farmácia. Então, aparentemente, isso é importante, muito legal. É importante considerar. E quando a gente olha para experiências em outros países... Por exemplo, se a gente for olhar para os Estados Unidos, tem uma rede de farmácia, tem uma rede de supermercados lá, a Kroger, que tem 2.697 farmácias. E dessas 2.697 farmácias, 2.697 supermercados. E desses, eles têm 2.250 farmácias. Né? Tem uma outra rede de supermercado, que é a Albertsons, que tem mais de 1.700 farmácias nas suas lojas. E o que acontece? Eu dei uma olhada nos números divulgados desses dois grupos econômicos
E as vendas de farmácias dentro do grupo deles representa quase 14% do faturamento. Representou em 2025 quase 14% do faturamento total do grupo. Então, do grupo total, 14% é o farma. E esse número quase dobrou, considerando de 2020 para 2025. Então, quando a gente pega os Estados Unidos, pelo menos esses 2 cases, não é um negócio ruim, farma lá dentro. Sucesso. O faturamento cresce bem, tem uma representatividade de 14%, e o modelo funciona. Ou seja, o que dá para entender? Em larga escala, quando você tem um hipermercado, né, um supermercado que tem um tráfego consolidado, que ele tem uma estrutura de gestão que é capaz, compatível de gerir esse outro negócio farmácia lá dentro, que tem, que tem questões regulatórias do negócio farmacêutico que são diferentes do supermercado. Então, a farmácia dentro do supermercado acaba contribuindo. Aí, ó, já trouxe aí o exemplo do Walmart, né? Da farmácia do Walmart, que a gente tem aí, a gente olha, que já é um case bastante consolidado nos Estados Unidos. Podia ter trazido aqui até o exemplo do Walmart, que também é um caso de sucesso, um caso bem sucedido. Sem dúvida. Eu, inclusive, visitei uma farmácia dentro do Walmart lá dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando nesses casos de grupos bem estabelecidos, o custo de administrar a farmácia é um outro negócio dentro do negócio, requer uma estrutura, fica muito mais fácil, ele já tem o fluxo lá, então ele pode conseguir, de fato, a farmácia pode contribuir para a geração de receita, para aumentar o tráfego e fidelizar o cliente dentro desse contexto de conveniência que você falou. Um hub, né? Se torna um hub. Um hub para o consumidor. Fala, Marcos. Isso não atrapalha as farmácias tipo de rua? Porque eu acredito, tipo assim, se eu preciso de um remédio... Eu vou chegar lá Tá no meu bom. raciocínio. Porque eu vou ir parar no mercado para pegar... Você não aparelho. ia, mas você não ia de fato parar no mercado. Então, Pergunta boa. não, você não ia, porque porque o consumo de medicamento, como o consumo de várias coisas, ela se dá por hábito. Então, você tem um hábito diário, todo mundo tem um hábito diário, e todo mundo cria um certo hábito de consumir determinadas coisas em determinados locais. O consumidor não tem hábito, obviamente, de consumir em farmácia, de consumir produto de medicamento em supermercado. Mas o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, uma vez que esse fluxo está lá, a partir do momento que as pessoas vão se acostumando que está lá, esse hábito, ao longo do tempo, vai sendo construído. A pessoa tende a se acostumar a pegar aquele produto de uso contínuo que ele costuma comprar sempre, né? E comprar no momento que ele for fazer a compra. Como o Vinícius falou, eu vou comprar no açaí todo mês. Aí ele vai lembrar, poxa, agora o açaí tem farmácia. Então foi o seguinte, vou levar a minha receita, porque eu aproveito e já passo ali na farmácia ali dentro, já faço tudo. É uma questão de construir esse hábito. Ele pode acontecer? Pode. Né? Isso pode levar um tempo? Pode. Entendeu? Mas de fato esse hábito existe? Não. Mas o fato de já ter o consumidor lá dentro contribui para que esse hábito se desloque para lá, pelo fator da conveniência que o Vinícius trouxe. Porque o consumidor, para mudar o hábito, ele tem que ter um ganho. Porque é custoso para o consumidor mudar o hábito. Mas se ele já está lá dentro, qual que é o ganho dele? A proposta é o ganho da conveniência. Ele já está lá dentro. Se ele tiver preço, se ele tiver sortimento, tem 10 mil SKUs, a chance do cara entender que está sendo conveniente para ele e construir esse hábito lá é possível sim. Só talvez leve algum tempo, mas é possível. E os exemplos, como nos Estados Unidos e outros casos, realmente se mostraram vantajosos. Agora, né, a gente também tem casos que a própria experiência internacional coloca limites de farmácia em supermercado. Isso é outra coisa legal, né? Por exemplo, o Albertsons, que tinha a farmácia como principal motor de crescimento no trimestre, né, teve um problema no último trimestre por pressão de margem, mas isso está mais relacionado a políticas de repasse de pagamento de medicamentos nos Estados Unidos, porque lá tem toda uma questão de plano de saúde que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas a Target, por exemplo, lá nos Estados Unidos, terceirizou a operação dela para a CVS. Ela não quis mais ter as farmácias próprias e terceirizou para a CVS. Redes menores fecharam as farmácias completamente dentro do supermercado lá. Então, o que a gente sai, assim, entendendo, né? Quem saiu do negócio tinha uma coisa em comum. A complexidade do negócio farmacêutico não cabia dentro da estrutura de gestão de um varejista com outros focos
sem ele ter escala suficiente para absorver essa operação. Legal. Então, tá aí, ó, o Enzo trouxe, as farmácias dentro das lojas do Target nos Estados Unidos são operadas pela CVS. Então, e aqui está, de fato, a leitura que talvez a gente tenha que fazer. O modelo farmácia dentro do supermercado, pelo menos pelos exemplos que a gente trouxe, pode funcionar para aqueles hipermercados que têm escala, que têm tráfego consolidado, que pode criar uma estrutura mais complexa para fazer a gestão de um outro negócio mais complexo que a farma, que tem questões regulatórias e tal. Né? Compliance regulatório, tem que ter farmacêutico responsável, gestão de medicamentos controlados, tem um mix complementar que eles têm que aprender a trabalhar. Tudo isso vai exigir do supermercado uma estrutura uma estrutura para fazer gestão disso. Quando você vai para um supermercado médio, uma rede menor, supermercados menores, não tem condições de fazer isso. Então, tudo leva a acreditar que isso talvez se consolide se a experiência do açaí der certo, pode ser que dê, mas em casos específicos, talvez de hipermercados, e a gente talvez não veja isso como uma coisa que vai sair assim como louco, aparecendo em tudo quanto é supermercado. Entendeu? Você acredita que uma rede, por exemplo, de varejo pequeno... não vai conseguir operar uma farmácia dentro do supermercado, entendeu? Perfeito. Não vai conseguir operar, porque ele não tem escala, não tem tráfego de escala. Aí talvez o custo e a complexidade não é viável para um modelo menor. Então, quem tem escala, como é o caso do açaí, ok, talvez consiga operar e encontre sinergias e vantagens. Então, eu acredito que por conta disso, o impacto tende a ser mais limitado do que se espera. Okay. Eu acredito. A gente vai ter que esperar as cenas do próximo capítulo para entender como isso, de fato, vai se comportar. Né? Mas muito interessante. Eu acho que isso, na verdade, como a gente já comentou, não era um assunto novo, mas mostra um grande potencial para aquilo que a gente vai viver nos próximos capítulos. E aí, agora a gente fica no aguardo e vamos acompanhar de perto esse caso, porque com certeza vai trazer barulho pra gente.